E TDAH, além da terapia e até da medicação, existe alguma outra terapia alternativa, de repente, que seja indicada, que auxilie nos sintomas, nessas questões? Atividade física praticamente para todos, né? Todos os transtornos. E para o TDAH especificamente, temos estudos clínicos que demonstram o quão a atividade física melhora os sintomas. Inclusive, tem alguns estudos que apontam para atividades físicas específicas, principalmente na criança, na infância, como arte marcial. Vai trabalhar muito a questão da disciplina, o respeito, Regras, a hora, ali, né? regras. Se estiver aberta na possibilidade de fazer uma arte marcial, eu sempre falo assim, recomendo. Principalmente para pessoas mais novas. Judô, jiu-jitsu, karatê. E tem evidência científica para isso. Além disso, são estudos pequenos, não tem uma grande evidência científica, mas temos estudos apontando por uma certa ação do ômega 3, temos estudos apontando por uma certa ação do cacau. Do cacau. A própria cafeína também, né? A questão do estimulante da cafeína, mas nada comparado à medicação padrão ouro para o TDAH. Levou para outro patamar o tratamento. Seria complementar, digamos assim. Se fosse o caso de entrar com outro tipo de terapia, seria para complementar o tratamento. Na escola europeia, eles postergam o tratamento medicamentoso. Então, a primeira indicação ao paciente, seja ele grave, moderado ou leve, terapia cognitivo-comportamental, e aí, durante a terapia cognitivo-comportamental, vai estimular práticas de atividades físicas, outras atividades terapêuticas que poderia estimular aquela situação que a pessoa tem uma certa dificuldade, e por aí vai, na escola europeia. E aí, se for insuficiente o resultado, medicação. Normalmente a gente escolhe a medicação para saber se essa pessoa tem uma contraindicação ou não tem uma contraindicação. Por exemplo, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é muito relacionado ao TDAH. Temos 3 vertentes de pensamento. Algumas últimas meta-análises, que são estudos muito complexos e detalhados, bons estudos, eles apontaram uma comorbidade muito importante entre o TDAH e o transtorno bipolar. Então, uma vertente fala que poderia ser realmente uma comorbidade real, que quem tem TDAH tem grande chance também de ter uma comorbidade com transtorno bipolar. Outros falam que de uma possibilidade de ser um subtipo específico do transtorno bipolar, que o quadro poderia abrir com sintomas prodrômicos como o TDAH na infância, na adolescência e posteriormente na vida adulta se manifeste como transtorno bipolar. E outros acabam apontando que na verdade é um erro conceitual, que os sintomas podem parecer muitos. Então, na verdade, ou é um TDAH grave, que acaba se manifestando numa forma de transtorno bipolar, ou um transtorno bipolar com muito déficit de atenção, numa oscilação do humor muito importante, que a queixa principal passa a ser desatenção, procrastinação e outras coisas assim. Supondo uma pessoa com transtorno bipolar e com sintomas do TDAH e faça o uso do psicoestimulante, essa pessoa pode piorar muito o quadro dela do transtorno bipolar. E é contraindicado. Nos casos que a gente percebe que tem uma real comorbidade, a gente tem que tratar primeiro o transtorno bipolar com estabilizador de humor. Quando essa pessoa estiver com humor estável, se não resolveu os sintomas, as queixas, aí é válido avaliar o uso do psicoestimulante, mas também com o uso bem próximo do psiquiatra ali para poder avaliar a possível piora do transtorno bipolar. E aí, nesses casos específicos, onde o uso da medicação pode envolver um risco maior, talvez seja interessante a gente tentar tratar com esses tratamentos mais alternativos, e se o resultado for insuficiente, a gente avalia o risco-benefício da medicação mais padrão ouro. Essa medicação que chegou no ano passado no Brasil, a atomoxetina, ela é uma medicação interessante, porque ela é da classe dos antidepressivos, não é tarja preta. O TDAH está muito relacionado ao uso de substâncias também. Então, a comorbidade do TDAH com transtorno ansioso
é considerável. Com transtorno bipolar e depressão, outros transtornos do humor, muito considerável também, muito substancial. E por uso de substância, inegável que tem uma relação. Naqueles pacientes que podem ter uma tendência ao vício, o tratamento pode melhorar o uso de substância, mas a gente tem que avaliar se essa pessoa não vai começar a utilizar o tratamento como droga também. Tá. Muita gente tem utilizado o Venvance como droga. E vai na balada, acha que fica mais eloquente, mais articulado, mais animado. E esse uso acaba sendo muito inadequado. Então, nessas pessoas específicas que acabam tendo essa chance de um uso errático da medicação, a tamoxetina é bem legal, bem interessante. Porque ela não é uma medicação que tem tendência ao vício. E justamente porque o efeito dela é a longo prazo, depois mais ou menos de um mês. E a gente consegue acompanhar isso também. Também não é uma medicação que pode piorar alguns tiques. Se a pessoa tiver, por exemplo, o transtorno de Tourette. Que seria? O transtorno de Tourette, ele ficou até um pouco famoso porque tem uma página no TikTok que eles mostram como é o dia a dia das pessoas que têm o transtorno. Mas, basicamente, o Tourette é um transtorno de tique. E esse tique pode ser físico, muscular, de movimentos, mas o que chama muita atenção é o tique verbal. As pessoas xingam sem ver. Então, é muito relacionado à pessoa xingar. Entendi. Não sei se eu vou poder xingar aqui, mas assim, a pessoa xinga mesmo, assim. Só a pessoa que usa palavrão o tempo todo. Não consegue... Do nada, assim, a pessoa é bem assim, aí ela começa a ficar... O gatilho do tique, ela começa uma sequência de palavrão. Isso pode ser muito inadequado e causar muita vergonha para essa pessoa. Tem um cantor muito famoso também, que eu não sei muito bem qual que é esse cantor, mas ele é muito famoso e ele tem o transtorno de Tourette. E ele, cantando a música num grande show, ele tem lá o tique dele, começa a ter o tique, e o pessoal sabe... E aí, depois de um tempo, ele volta. Então, por exemplo, o psicoestimulante é contraindicado, porque pode piorar. Pode deixar mais acentuado, então, esse... Pode piorar o tique. Sendo do Tourette ou não. Ou não. Por exemplo, pessoas que têm tique de mexer no cabelo. E aí, isso pode ficar muito acentuado. E a pessoa está lá estudando, super focada. E aí, quando vai ver, já está até uma parte do cabelo sem... Um buraco ali, sem cabelo. Mas por isso que isso merece um acompanhamento muito, muito próximo do profissional que está acompanhando. Para justamente fazer botar na balança aí os prós e os contras de tudo, para ver qual que vai ter maior efetividade aí para amenizar os sintomas que causam, de repente, algum transtorno, né, no dia a dia. Na grande maioria isso não vai acontecer. Na grande maioria não vai acontecer. Mas tem os casos que acontecem, né? E a gente precisa ficar de olho sempre. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!